esperar a projeção primeiro, mas Tá vou lá, estar apresentando sobre o trabalho. Oi? Ah, tá. Ok, legal. Então, deixa eu colocar o timer, senão... Então, como muitos sabem, eu fui para a Tailândia para uma escola de missões ano passado, mas na verdade a primeira vez que eu fui para a Tailândia foi em 2018, com um programa chamado o Peace Corps, que envia americanos a vários países para programas. Eu estava no programa que trabalhava com crianças, então nesse slide você vai ver a minha vila, e eu com uma professora e alguns estudantes. E, na verdade, quando eu reflito sobre a minha primeira ida na Tailândia, agora eu entendo que isso foi o primeiro chamado de missões que eu tinha. Só que na época eu não tinha esse entendimento. E, na verdade, eu falava no passado que uma coisa que eu nunca vou ser missionário, não quero mexer em missões, nada contra, mas eu não quero fazer. Então, Deus usou esses 2 anos na Tailândia para mudar meu coração, me quebrar por esse país, que é um país bem desenvolvido, mas é só 1% de cristão. Então, aí eu voltei, mas quando eu estava na Tailândia, Deus falou comigo sobre fazer uma escola de missões, só que eu não sabia quando que ia acontecer. Quando eu cheguei, era o Covid, eu mandei um e-mail, eles só foram responder ano passado para mim. Aí, deixa eu só... pode passar, Luiz. Aí, ano passado, abriu a porta para eu poder ir. Aí, eu vou explicar rapidinho. Tem várias organizações missionárias que têm uma coisa chamada Escola de Discipulado. O meu foi com a Jokun, numa cidade no norte da Tailândia, chamada Chiang Mai. E cada escola tem uma lema, e nosso lema desse ano foi Eis-me aqui, envia-me, que é de Isaías. Então, lá você está vendo quando eu cheguei na Tailândia, e a casa onde nós morávamos, eram 2 casas, e era o louvor, nós fazendo louvor na praça, e um almoço que eles prepararam para nós. A minha turma era mais ou menos 14 pessoas de vários países, Myanmar, Vietnã, Tailândia, América, e foi ensinado em 2 línguas, no tailandês e no inglês. E é 5 meses, e os primeiros 3 meses é aula e um tempo precioso para você se aprofundar mais com seu relacionamento com o Senhor. E os últimos 2 meses é um período de evangelismo. Então a nossa rotina era 5 dias de aula, com alguns dias fazendo louvor, depois aula, ou intercessão e depois aula. Pode passar, Luiz. Então lá você está vendo nosso grupo intercedendo e apresentando o tópico que nós intercedemos. Ali é um dos líderes, a Jokun, e um preleitor. Essa também é uma preleitora. Cada semana tem um tópico diferente, como guerra espiritual, caráter de Deus, coração de Deus, como ouvir a voz do Senhor, vários tópicos. E nós temos até dever, você está me vendo fazendo dever lá. E tem acompanhamento com staff, então é estudantes, o staff e os líderes. Então no meio é uma staff que fez acompanhamento comigo. Essa é uma igreja bilíngue, que tem louvor e a pregação em inglês e tailandês. E também uma vez por semana nós praticamos ajudando o ministério local. Então essa foto aqui eu ajudando o ministério de futebol, que ensina histórias bíblicas para as crianças antes de eles treinarem no futebol. É uma forma de evangelizar a comunidade, né? Pode passar, Luiz. Aí depois desses 3 meses, durante esses 3 meses você também pratica como que você vai compartilhar sua fé. Que a segunda parte do programa é 2 meses de evangelismo. Então a nossa turma se dividiu, e essa turma foi para a Malásia, e a minha turma foi para o Vietnã. Eu vou explicar rapidinho a situação em Vietnã. Então essas são 2 igrejas que nós fomos, mas nós fomos em várias, eu acho que umas 5 igrejas, em 2 cidades diferentes de Vietnã. E lá tem perseguição contra cristãos. Então é permitido ter igreja, é permitido ter culto e tudo, mas é ilegal pregar o evangelho em público. Não pode fazer nenhum louvor na praça, nada. É tudo fechado. Você tem que fazer ou na igreja, e com muito cuidado, ou dentro da casa de alguém. Então nós ouvimos muitas histórias de crentes que foram perseguidos pela fé deles. Então essa senhora ali, ela já foi ameaçada pelo governo para abandonar a fé dela. Eles já ameaçaram ela de tirar o seguro, ou tentou comprar, dar tantos quilos de arroz se ela abandonasse a fé dela, e ela resistiu, eles deixaram ela sozinha.
Mas tem outros casos, nós vamos falar de um caso de alguém na igreja que foi preso e torturado 1 ano por pregar o evangelho. Então, tem muita perseguição, mas eles são, eu acho que um dos crentes mais fiéis que eu já encontrei. São muito fiéis. Pode passar. Aí, quando você chega no outro país, eles nos conectam com um jocumeiro, uma pessoa que já fez jocum no país. Então, os nossos hosts são esses dois ali, na esquerda. E isso foi na cidade de Wien, e lá embaixo os outros hosts são da cidade de Haizang. Então passamos um tempo em Wien e um tempo em Haizang. Aí nós ajudamos o ministério local da igreja com a estratégia evangelística que eles têm. Então uma das coisas que nós fizemos foi, você vai ver essa foto aqui de eu orando por essa menina. Eles têm um programa de clube de inglês que eles montaram dentro da faculdade em Vietnã, e através desse clube eles convidam os estudantes para eventos com a igreja. Então, nesse dia eu compartilhei meu testemunho num evento que fizemos em casa, e depois eu senti muito usado para falar com essa menina, e eu pude orar por ela, entregar evangelístico, pacote evangelístico que já está no idioma, e foi uma bênção. Eu até tive uma experiência rapidinho, vou contar, que vocês não posso postergar. Mas eu tinha feito um negócio de crochê, e aí eu lembrei que eu estava comigo, eu senti de dar para essa menina, falei, eu estou dando para você lembrar que Deus te fez especial e único, como esse crochê, de flocos de neve. E aí foi que ela me falou, eu tenho um colar em casa com o meu nome e flocos de neve em cada canto do colar. Então foi coisa muito específica, tinha que alinhar tantas coisas para isso acontecer, e eu vi como Deus corre atrás daquele que Ele quer salvar. Aí no meio nós estamos orando por uma propriedade que os hosts vão comprar para usar para o ministério, e também servimos na igreja local. Então fizemos um evento de crianças para essas crianças de uma igreja, escola dominical. Pode passar. E antes de sair do tema de Vietnã, também fizemos visitas em casas. Outra coisa que eu achei muito encorajador, nós pudemos orar por essa pessoa que era paralítico, e a esposa dele era cristã, e ele era muito contra a fé cristã. Aí ele começou a ficar parcialmente paralisado. Aí foi ali que ele se entregou a vida para Jesus, e depois a situação dele piorou, ele ficou completamente paralisado, mas ele ainda está na fé e a esposa dele cuida dele. Então normalmente você pensaria que ia ser o oposto, que ia abandonar a fé, mas foi isso que ele aceitou a fé. Aí voltamos para a Tailândia, que é um país que é aberto para o evangelho, tem mais perseguição só se você for tailandês e se converter, mas com estrangeiros deixa de fazer eventos e tudo. Então lá no canto você vai ver, nós fomos para o sul, 2 cidades do sul, e nessa primeira foto é um evento enorme de crianças que várias igrejas locais juntaram e colocaram um evento de crianças para o Dia das Crianças na Tailândia, e entregamos pacotes de materiais evangelísticos para crianças. E lá no sul tem muitos muçulmanos, então pudemos entregar para eles também. Aí a igreja que eu frequentei e ajudei foi Santisuk Kabi Church, uma igreja aqui, uma da cidade, e essa igreja matriz. E aí esse homem ali é o pastor de uma igreja que saiu dessa igreja, que abriu a igreja em outro local. Então nós servimos os dois, e eles têm um projeto ele tem uma escola de idiomas, ele é da Filipinas, e muitos dos professores da escola, da igreja, ensinam numa escola, no high school. Então eles usam a escola de idiomas e o high school para convidar estudantes para eventos na igreja. Então nós ajudamos a ensinar inglês para esses estudantes e convidamos crianças da comunidade para um evento de crianças. Pode passar. Aí esse é o nosso evento de crianças, nós fazemos brincadeiras, nós contamos história bíblica, tem comida. Aí nesse evento de adolescentes é parecido, só que tem peça, tem testemunho, e foi muito legal. Aí na segunda cidade foi, ali está mostrando um dos prédios, é uma visão de lutar contra o tráfico humano. No momento está bem no início do projeto deles, então não tem muita coisa para fazer. Então nós ajudamos com as salas que estão sendo preparadas para no futuro abrigar meninas e meninos que vêm de situações vulneráveis que podem levar eles a ser traficados. Pode passar. Aí tem um outro ministério que nós ajudamos lá no norte, que é a mesma coisa, que abriga meninas
para evitar tráfico humano, eles existem há 25 anos e eles abrigam mais ou menos 77 meninas e se chama Home Blessing, a Casa da Bênção. E lá a nossa estratégia evangelística foi nas escolas, nós ensinávamos inglês e por troca de ensinar inglês, eles permitiam que nós fizéssemos uma apresentação na escola, contando história bíblica, falando de Jesus e depois ensinando inglês. E nós também servimos no campus do Home Blessing, então ajudamos com inglês, nós ajudamos, eles têm uma estrutura muito boa, todo dia as meninas vão e estudam o devocional às 5 da manhã, eles têm cultos toda semana, então nós podemos servir elas também. Pode passar. Fizemos um acampamento para elas, também fizemos um workshop em que nós ensinamos uma peça e outras estratégias que você pode apresentar quando você for fazer evangelismo. E nós também tivemos a oportunidade de passar numa aldeia nas montanhas da tribo étnica Monge. E lá você está vendo fotos de nós evangelizando eles. Estava sendo traduzido do inglês para o tailandês, para o Monge, a língua da tribo local. E nós podemos fazer isso por uma conexão com uma igreja, com uma pastora lá que fala inglês, tailandês e Monge, né? E podemos orar por eles. Pode passar. E aí tivemos a nossa última semana de encerramento, voltou os 2 grupos, cada grupo apresentou o que eles fizeram. E aí muitas pessoas foram para casa, algumas ficaram na Tailândia. Como eu já tinha morado na Tailândia, eu não pude sair sem visitar a aldeia onde eu morava e também visitar a família que já cuidou de mim durante o meu tempo no Peace Corps, durante o tempo de treino. Eu acabei ficando 2 meses, mas eu tive uma oportunidade de fazer um camp, que eu vou falar daqui a pouco. E Deus foi tão bom comigo que, mesmo quando eu estava viajando com amigos, apareceu a oportunidade de nós servir o Senhor. Então, eu visitei 3 aldeias Karen. Karen é uma tribo étnica que tem no Myanmar, tem na Tailândia. E essas 2 fotos é da primeira aldeia, Karen. E essa foto do meio é um culto que eles fizeram na casa do meu amigo. E estava tendo pregação no Karen, com tradução para tailandês e inglês. E podemos louvar com eles, compartilhar testemunhos. E foi um tempo muito bom. Essa é a segunda aldeia, Karen. E lá foi mais um foco de Ministério de Crianças. Pode passar? E na terceira aldeia, eu tive a oportunidade de pregar pela primeira vez num culto. Eu preguei em tailandês, eles traduziram em Karen. Esse homem ali é o pastor. E é uma aldeia bem pobre, mas com pessoas bem felizes, bem fiéis a Jesus também. Eles louvam em tailandês, louvam em Karen. Pode passar? Eu também ajudei com um camp de crianças que eles tinham lá. E o foto no meio é uma igreja que eles estão montando e eles estão arrecadando fundos para poder terminar a construção. Pode passar. Tem mais. Deixa eu ver aqui, qualquer coisa eu só falo. Ok. Pode falar? Eu vou esperar as fotos. Ok, então, a próxima, quando conseguir, pode mostrar. A próxima coisa que eu pude fazer, eu voltei para a aldeia onde eu morava, na Tailândia, onde eu passei 2 anos da minha vida. Eu fui hospedada pela minha igreja tailandesa e eu pude rever amigos do trabalho, amigos da escola, estudantes, e eu pude compartilhar o que Deus fez na minha vida através da escola de missões com essas pessoas que eu tinha feito amizade vários anos atrás e que não são cristãs. Então eu pude evangelizá-los, orar por elas. E eu também pude rever a minha igreja tailandesa e trabalhar com eles também. Nós fizemos um evento dentro de uma prisão, um juvenile center, e teve uma equipe lá do Washington aqui ajudando a minha igreja lá na Tailândia. Então nós trabalhamos com eles nessa prisão e também fizemos acampamento de crianças. E foi um tempo muito gostoso na vila onde eu morava. Depois disso, eu pude ir para o Nepal para servir e conhecer o Ministério Menina dos Olhos de Deus.
Aí eu fiquei na casa de hóspedes de missionários e pude conhecer outros missionários e pastores. Eu servi na escola do ministério e ensinei história bíblica, arte, esporte. E a coisa favorita que eu pude fazer é que eu visitei as casas que abrigam as meninas. Eu visitei, tem 5, eu pude visitar 4 e 1 é de meninos, mas eu fiz ministério em 3 das casas, é que 2 são juntas, né? Aí eu pude ir lá, conhecer as meninas, louvar com elas, compartilhar uma palavra com elas e dar testemunho a elas e passar tempo com elas, e foi um tempo muito bom. É outro ministério, para quem não conhece, que está trabalhando muito tempo contra o tráfico humano. Eles fazem prevenção, pegam crianças que vêm de situações vulneráveis para abrigar nessa casa e também faz resgate direto, também tem todo o processo para poder ajudar as meninas que são resgatadas. Outra coisa que eu fiz, estou quase acabando, eu pude visitar, durante minha primeira ida para a Tailândia, 3 meses de treino e depois 2 anos de serviço, só com 3 meses de treino em outro local da vila onde eu ia morar. Então eu fui hospedada por uma família tailandesa, aí eu pude voltar e visitar eles, eu evangelizei eles, aí foi a mesma coisa, eu tive essa abertura por ter esse relacionamento com eles. Eu senti o Senhor me usar para tocar o coração deles e eu pude até frequentar uma igreja local lá. Aí a última coisa que eu fiz foi frequentar um camp, onde eu fui um dos staff, com outros alunos que tinham feito escola de missões. É um camp que acontece todo ano na Tailândia, mas esse foi o primeiro ano que teve pessoas de fora que vieram. Então teve 1.500 jovens da Camboja, Vietnã, Laos e Tailândia, tudo junto no mesmo local. 4 dias, louvando o Senhor, escutando pregações, ministrações, foi uma bênção. E também veio uma equipe lá de Colorado, que fez escola de missões no Colorado e que está fazendo o período de evangelismo deles na Tailândia. Eu pude até fazer amizade com uma menina que é de Laos e foi uma bênção. Aí, só para terminar, esse tempo foi muito precioso para mim, eu senti muita saudade da Tailândia. Eu estou bem feliz que eu tive essa oportunidade. E se eu voltar para trás, no meu primeiro ano na Tailândia, Deus já tinha tocado meu coração para fazer uma escola de missões, só que eu não sabia quando que ia ser. E eu levou tempo para eu entender o que era missões e querer fazer missões. Mas isso foi como uma confirmação para mim. E uma das coisas que eu tinha até esquecido foi que quando eu estava na Tailândia, eu ouvi falar, além da escola de missões, eu ouvi falar de um programa de filmagem. E eu tinha até enterrado esse sonho, e foi uma das coisas que Deus ressuscitou durante a minha escola de missões. Eu quero também testemunhar que foi dada uma palavra aqui ano passado para mim, eu acho que foi a Regiane que me deu essa palavra, que Deus quer tirar os sonhos que estão engavetados. Então eu creio. Glória a Deus. Glória a Deus. Que filmagem foi a coisa que eu enterrei. Eu não estava nem querendo saber mais de filmagem. E também Jokun. Eu estava vários anos querendo fazer e pensando que não ia acontecer. Mas, desculpa gente, eu não queria. Então, ano passado, quando eu estava preparando para ir, eu abri minha gaveta. Eu já tinha decidido que eu ia, eu achei um mapa da Tailândia, eu lembrei da palavra que foi dada a mim. Aí eu vi, esse é um sonho que foi como é que fala? Desgavetado, sei lá. Aí outro sonho foi de filmagem, que Deus tocou no meu coração. Eu nem sei o que ele vai fazer com isso, mas... Então, eu tenho orado muito sobre isso. Eu apliquei para um programa de filmagem com a Jokun e eu fui aceita. E eles treinam missionários para usar a filmagem no campo missionário. E tem a maior parte de povos não alcançados não tem língua escrita, então eles usam vídeos para poder compartilhar o evangelho. Então, 3 meses, o treino é lá em Havaí, na base de Jokun lá. 3 meses bem puxados de treinamento na filmagem. Então seria julho, agosto, setembro agora. E depois eu voltaria para cá, no finalzinho de setembro e outubro. E depois eu vou estar voltando para a Tailândia em novembro com um ministério de filmagem lá em Chiang Mai, que trabalha criando filmes para pessoas que não são alcançadas pelo evangelho. Estou arrecadando fundos para isso, estou vendendo as velas de novo.
E eu quero agradecer do fundo do meu coração todo mundo que me apoiou ano passado. Foi a primeira vez que eu experimentei esse milagre da provisão de Deus. Ele superou o que eu pensei que eu ia arrecadar. E foi um milagre, literalmente. E ele colocou nos corações de pessoas para até ser meus mantenedores. Eu sou muito, muito grata para cada pessoa que ofertou, cada pessoa que orou. E para os mantenedores também, que foram 3 pessoas dessa igreja. E mais uma igreja lá no Brasil, que estava ofertando em dólar cada mês para eu estar lá. Foi tão bom que eu podia até abençoar algumas pessoas quando eu estava na Tailândia. Então eu creio que não vai ser diferente. E eu quero deixar a igreja saber que eu amo essa igreja. Eu amo quando eu estou aqui, eu estou servindo aqui. Eu amo quando eu estou servindo na Tailândia. Eu não sei quanto tempo que eu vou estar na Tailândia. Eu creio que pode ser só uns 3 anos, eu posso até voltar, mas eu estou feliz servindo nos 2 lugares. Eu amo vocês. Olhem por mim, tá? Obrigada. Tchau.